duvidar, porque nós podemos contemplar isso no dia a dia. Nós podemos viver isso na nossa própria vida, no nosso próprio ser, a partir da intimidade que temos com Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu descubro de Deus, mais a sua alegria é revelada em nós. Mas nós conseguimos enxergar a vida com outro olhar, mais nós conseguimos mergulhar nessa grandeza poderosa do Senhor, de viver aqui nessa terra e usufruir da alegria do Senhor. Eu quero convidá-los a ler comigo o texto de João capítulo de número 15. Eu escolhi aqui a videira verdadeira e nós vamos entender por quê. O que é que tem a ver com a alegria do Senhor? Nós vamos entender. Aqui nesse texto há lições importantes deixadas por Jesus para serem aplicadas na nossa vida a partir dessa experiência que temos de compreensão acerca da videira verdadeira. O próprio Cristo se autodenomina a videira verdadeira. O texto de João capítulo de número 15. Eu vejo alguns irmãos já em pé, vamos todos ficar de pé na presença do Senhor, em reverência às Escrituras Sagradas, para nossas vidas nessa noite. Vamos ler a partir do versículo de número 4, nós vamos até o versículo de número 11. A palavra de Deus diz para nós: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo, esses são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Versículo de número 11. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Podem sentar. Muitos têm procurado alegria em muitos lugares. Muitos têm batido em várias portas em busca de descobrir de como desenvolver no seu coração esse sentimento da alegria. Para alguns, esse sentimento é apenas uma fase da vida. Para outros, são divididos em etapas que acontecem no dia a dia. E essa experiência, por mais rasa que seja, há um desespero das pessoas em se alegrar. E por conta disso, irmãos, não entendem que a única fonte de alegria verdadeira é Deus. Não há outro lugar onde nós podemos abastecer a nossa alma e alimentar o nosso ser, de forma que a gente venha se alegrar, mesmo quando está faltando tudo, mesmo quando as coisas não dão certo na nossa vida. Porque a alegria do Senhor, já nos diz a palavra, é a nossa força. Mas há muitas concepções de alegria. Eu separei aqui algumas para a gente pensar. A primeira delas é numa visão psicológica. A psicologia, ela tem uma visão da alegria. Para a psicologia, é uma emoção positiva intensa que resulta de experiências agradáveis e significativas, contribuindo para o bem-estar subjetivo.
e promovendo o desenvolvimento pessoal e social. Portanto, se alguém consegue se dar bem na vida, socialmente ele tem destaque, se ele tem êxito nos seus projetos, de alguma forma, para a psicologia, isso causa no seu interior um processo de alegria. Para a filosofia, ela tem uma outra conotação. Na filosofia, a alegria é o estado de bem-estar profundo e duradouro, associado ao aumento da capacidade de agir, compreender e realizar valores intrínsecos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você for alguém proativo, quer dizer que se você se movimentar em busca de conseguir os seus objetivos e tomar decisões que possam levar o seu coração, levar a sua mente a se alegrar, fará de você alguém intrinsecamente alegre, feliz. Para muitos movimentos que hoje em dia acontecem, que envolve a autoajuda, e aí é que mora o perigo, alguém que olha para dentro de si, e numa busca desenfreada de buscar trazer uma resposta para esse momento de tristeza e preencher com alegria, busca uma autoajuda, ajuda de si mesmo. Nós que servimos ao Senhor não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto na nossa vida. É isso que preenche o meu coração e o seu, é a alegria do Senhor viva nos nossos corações. Na autoajuda, eles pensam o seguinte: a felicidade é definida como um estado de bem-estar e satisfação pessoal, alcançado através de autoconhecimento, gratidão, definição de objetivos claros, manutenção de relacionamentos saudáveis, gestão de estresse e pensamento positivo. É vista como algo que pode ser ativamente cultivado por meio de escolhas, ações diárias da nossa vida. Para a autoajuda, a felicidade é algo que pode ser encontrado nos momentos, nas decisões e na ausência de estresse. A Bíblia Sagrada, ela nos leva a refletir que a nossa confiança em Deus precisa ser tão profunda que mesmo em meio ao caos, nós podemos desenvolver um sentimento de alegria. O que vai ancorar a nossa vida, o que vai fazer com que a gente caminhe aqui nessa terra com uma confiança pela fé em Deus, é exatamente o quanto eu conheço de Deus, o quanto eu aprendi acerca do Senhor nas suas Escrituras, o quanto eu desenvolvo a minha fé nas experiências que eu tenho com o Senhor dia a dia, o quanto eu não necessite apenas de aprender aquilo que sai do púlpito da minha igreja, mas que eu tenha sede, fome, de estar me alimentando diariamente o coração, de fazer o dever de casa, de estar de joelho na presença do Senhor, de alimentar a minha vida com a palavra de Deus, de saber que os textos contidos nesse livro foi inspirados pelo Espírito Santo, Deus que ordenou que cada letra se colocasse nesse papel, para que a gente pudesse ler, não apenas ler por ler, mas que essas letras, inspiradas pelo Senhor, saltassem para dentro da nossa vida, e isso pudesse causar em nós uma alegria, que pudéssemos enxergar a vida com o olhar de Deus, e não com o nosso olhar limitado e pequeno. E o grande desafio para viver a alegria do Senhor é buscar em Deus a cada dia experiências mais profundas e verdadeiras na presença do Senhor. Nós estamos vivendo uma época de crentes superficiais. Chega um momento, irmãos, que às vezes a gente tem que perguntar se o irmão é crente para dar a paz do Senhor. Porque tem dia que ele está bem, tem dia que ele está trombudo, tem dia que ele não está legal, tem dia que ele está de um jeito, tem dia que está do outro. E isso é uma ausência de alegria, porque às vezes a gente comenta com alguém e as pessoas estão tristes, abatidas.
Não estou dizendo aqui que a gente não passe por um momento difícil e tristeza. Não estou dizendo aqui que, vez ou outra, nós não sejamos visitados por sentimentos estranhos. Não é isso. Mas o que eu tenho de confiança em Deus, o que eu conheço do Senhor, não pode arrancar de mim, do meu coração, a experiência que temos vivido com Ele. Afinal de contas, irmãos, Ele nos chamou para viver por fé. É um passo de cada vez. São experiências que acontecem dia após dia. É o céu que se abre na nossa vida. É um coração mais contrito diante do Pai. É uma mente mais voltada para o aprendizado de Deus, para a sua vida. E tudo isso junta-se num pacote, num bojo, onde Deus desenvolve em nós a sua alegria. Nós fomos chamados por Deus, Ele compartilha conosco a sua alegria. Ele não é o Deus inerte que está sentado num trono lá no céu e que fica olhando para os seus filhos sofrendo na terra. Não, não, não. Ele é o Deus que diz: eu tenho uma alegria e que eu compartilho essa alegria com meus filhos. É esse o processo que precisamos entender, que Deus é o nosso Pai e Ele se manifesta com a sua alegria. É uma alegria diferente. É uma alegria imensurável. É uma alegria que o dinheiro não pode comprar. É uma alegria sobrenatural. É uma alegria que a mente humana não é capaz de medir. É uma alegria que invade o nosso coração ao ponto de não termos palavras para descrever o quão bom é servir um Deus que transmite sobre nós a sua alegria, que deixa a gente viver, mas que não nos desampara, que nos solta para que a vida possa nos ensinar, mas não nos abandona, não nos deixa desamparado. Pelo contrário, Ele transmite para nós, Ele enche os nossos corações de alegria. A Bíblia defende que a fonte da alegria, da verdadeira alegria, ela é fruto do Espírito. Gálatas capítulo de número 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Então, no rol das coisas que o Espírito Santo implanta nos seus filhos, está a alegria. Nós aprendemos desde muito cedo, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo de número 8, verso 10, na parte B diz a palavra: portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Quando descobrimos esse caminho, quando descobrimos que há um caminho que podemos viver aqui nessa terra, mesmo em meio aos sofrimentos e aos percalços da vida, mas um caminho onde Deus manda que não nos entristeçarmos, mas que abraçarmos e vivermos um tempo de alegria em meio à escuridão. Por isso que o mundo não consegue explicar. Por isso que as pessoas não conseguem entender que os crentes, mesmo sofrendo, cantam louvores a Deus. Por isso que a sociedade não consegue entender. Por isso que é inexplicável alguém que tem uma havaiana de uma cor, outra de outra cor, que mora dentro do interior, num lugar que não tem acessibilidade absolutamente a nada, mas ele tem um hino da harpa na sua boca para louvar e glorificar o seu nome, mesmo quando está no fogão a lenha, mesmo quando está vivendo momentos difíceis. É uma alegria inexplicável, que não dá para comprar, que não dá para explicar, que não dá para medir. Você já sentiu essa alegria? Você já teve essa experiência? De ser visitado sobrenaturalmente
dentro do seu quarto, no ônibus, no carro, na caminhada, na hora que vai para o hospital visitar alguém, na hora que vai resolver um problema insolúvel aos nossos olhos, mesmo que isso aconteça, há uma paz de Deus dentro de nós, que é provocada pela alegria do Senhor. Um dia me disseram assim: pastor, por que você grita tanto? Pastor, que você grita tanto? Minha mãe, quando era viva, me dava carão direto: meu filho, você vai perder sua voz. Eu tenho um calo na corda vocal, né? Tem um calo, e eu nunca tratei isso. Então, vez ou outra, eu fico rouco. Mas, irmãos, o que é a minha voz? O que é esse calo na minha corda vocal? O que é tudo isso diante de algo que está dentro de mim, que faz eu olhar para o céu? Só eu sei de onde Ele me tirou e de onde Ele tem me colocado nesse tempo, porque a alegria do Senhor me fez vencer todos os obstáculos da minha vida. Eu não era para estar aqui não, irmão. Eu não era para estar aqui não, presbítero Cleiton. Diante de todos os percalços da vida. Mas o que faz a gente sobreviver? Se não é a alegria do Senhor dentro de nós. Por isso, essa euforia na pregação, não é o meu jeito, eu não sei fazer de outra forma, porque quando eu era do mundo, eu gritava, cantava, fazia tudo do mundo, pulava, fazia tudo que não presta, porque que é para a glória do meu Deus, eu não tenho que agradar a ninguém, eu fui chamado para pregar a palavra do Deus que é poderoso, e que nos enche de alegria, para transmitir o evangelho e a palavra do Senhor que é poder. Aleluia. Cristo é exemplo para nós. Nosso único exemplo, na verdade. De transmitir, de saber que mesmo na cruz, a alegria do Senhor invade seu coração e Ele sobressai sobre esse grande desafio que foi vencer a morte ali na cruz. Passar por todos aqueles flagelos, passar por toda aquela dor. O autor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 2, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está assentado à direita do trono de Deus, por causa da alegria do Senhor que estava na sua vida. Assim como aconteceu com Jesus, acontece conosco. A alegria do Senhor está dentro de cada um de nós. Não desanime, não desista, não olhe para o problema como se ele fosse destruir a sua vida. Sinta a alegria e o refrigério do Senhor. Aleluia. Aleluia. É uma alegria diferente. É uma alegria que envolve o nosso coração e que nos enche de paz. A alegria do Senhor. Romanos capítulo de número 14, verso 17. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Nos faz entender, queridos, que nós que servimos ao Senhor, não podemos estar contemplando o reino de Deus e não viver essa alegria do Senhor na nossa vida. É muito delicado perceber que crentes passam muito tempo presos dentro de um calabouço, dentro de uma caverna, sem perceber e nem ouvir que Deus está chamando você para viver momentos mais extraordinários aqui nessa vida. E por conta da tristeza que de forma crônica pode estar abatendo o seu coração, não tem feito você enxergar
que o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É para isso que Deus nos chama, para termos uma vida espiritual sadia, sarada por Ele, e viver essa plenitude de alegria em nossos corações. Quando Jesus chama os discípulos para falar sobre a videira verdadeira, no capítulo 15 de João que nós lemos, no versículo de número 11, ele dá uma chave, ele dá uma direção. Ele diz: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. É o direcionamento, mas antes disso, ou no contexto desse versículo, ele vai dizer quais são as coisas que precisam estar em nós, para que a alegria dele permaneça nas nossas vidas, para que a gente tenha uma vida espiritual sadia, para que a gente possa usufruir dessa alegria do Senhor em cada um dos nossos corações. Eu vos tenho dito isso. Ele disse: dito o quê, pastor? Os versículos anteriores. Eu vos tenho dito isso, que é o que a gente vai pensar nessa noite para caminhar para o final. Para que a minha alegria, a alegria dele, permaneça, não seja passageira, mas que se torne algo pleno nas nossas vidas, pleno nos nossos corações. Foi para isso que o reino de Deus também foi estabelecido aqui nessa terra. Amém? Então Jesus, a primeira coisa que ele fala acerca dessas coisas, eu tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós. Ele diz que ele é a única verdade absoluta. Não tem como desenvolver a alegria do Senhor em nós, se eu tiver outra coisa no meu coração além de Deus. Se no trono da minha vida, no centro da minha vida, não for apenas Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se Ele não reinar na minha vida absolutamente, eu sempre estarei paquerando, querendo outras coisas para trazer para o meu coração. Ele é a única verdade absoluta para nossas vidas. No verso 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele diz, auto se denomina, eu sou a videira verdadeira. Se ele diz que é a videira verdadeira, é porque tem a falsa. Eu sou a videira verdadeira. Ele diz, eu destaco aqui, há falsas videiras, há videiras de plásticos aí, há outras coisas aí. A única videira verdadeira, somente eu sou a videira verdadeira. Então não dá para você ter a alegria do Senhor e estar envolvido com outras videiras, está preso a outras videiras, está bebendo de outras fontes. Ele é a videira verdadeira, a única e absoluta videira verdadeira, a única verdade absoluta. Sem Cristo não há verdade, sem Cristo não há como prosseguir, sem Cristo não tem como alimentar o coração, sem Cristo não tem como viver, sem Cristo não tem como caminhar aqui nessa terra. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa verdade. Segunda coisa que nós observamos no conselho de Cristo, para que a alegria dele permaneça em nós e isso se torne pleno nas nossas vidas, é que tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Todo ramo, versículo de número 2, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Não tem como viver a alegria do Senhor sem que você seja alguém frutífero, irmão. O crente raquítico,
O crente frutífero, o crente que não se envolve com nada, o crente que não ajuda ninguém, o crente que não participa da bênção da vida de alguém, não tem, irmão, como você viver a alegria, porque a alegria do Senhor se desenvolve quando eu estou fazendo a obra dEle. Quanto mais eu abençoo, mais Deus derrama da sua alegria no coração da gente. Quanto mais pessoas são alcançadas pela bênção através da minha vida, mais Deus derrama do seu precioso bálsamo na nossa vida. Não vejo alguém desenvolver a alegria do Senhor quando essa pessoa é infrutífera, quando ela não consegue dar fruto, quando ela não consegue enxergar o amor, quando ela não consegue enxergar a oportunidade que Deus está dando para você participar, se envolver, dar o seu melhor para Deus. Ele disse: se vocês obedecerem essas coisas, a minha alegria vai se estabelecer em vocês e será plena. Terceira coisa é que ele diz que nós devemos passar pela limpeza da palavra. Não existe crente que possa ser moldado de verdade se não se alimentar do texto sagrado, se não alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Verso de número 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Então só há uma forma de limpar a nossa vida, irmãos, é através da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Por isso que é muito estranho igrejas que têm tirado a palavra e feito vários movimentos, que têm abolido a palavra, que têm lido um textozinho, fecha a Bíblia e aí vão fazer outros movimentos. Uma vez eu cheguei para pregar numa igreja, depois que eu li o texto, todo mundo fechou a Bíblia. Eu comecei a pensar, então eles leem apenas na hora de ler o texto na igreja. Alguém que abre o texto sagrado precisa acompanhar, precisa ler, precisa se dedicar, precisa aprender. Você está aqui nessa noite porque você ama a palavra de Deus. Somente ela é capaz de nos limpar de todo mal. É a palavra que nos confronta, é a palavra que nos molda, é a palavra que nos leva à compreensão de Deus, é a palavra que nos leva a entender o que Deus tem para a nossa vida, irmão. Não é o meu achismo, não é o que eu penso, não são as minhas ideias, é a palavra de Deus na nossa vida. Quer ter a alegria do Senhor? Permita que a palavra de Deus limpe o seu coração. Quarta coisa que Jesus diz, que para essa alegria dele permanecer em nós, perseverança e dependência. Se você quiser anotar essas duas palavras, é importante para você: perseverança e dependência. Versículo de número 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. Então eu permaneço e dependo. Eu permaneço, confio nele, mas a dependência de Deus todo o tempo. Por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Só tem como dar fruto se for através dele. Se permanecer, perseverança, insistência, bater na porta do Senhor, estar na presença dele constantemente, dependência de Deus, saber sim que sem ele nada podemos fazer, nada podemos realizar, nada podemos concretizar, nada podemos avançar sem ele. Eu dependo de Deus, você depende do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque Ele permitiu que estivéssemos aqui. Persevera, mas depende. Persevera e reconhece que você é dependente dEle. Persevera e entenda que cada artéria do seu coração é Ele que está permitindo que o sangue seja bombeado por lá. Que toda a mentalidade, pensamento, tudo aquilo que você reflete, é Ele que faz todas as coisas.
Deus está acima de tudo e de todos. Nós dependemos dele, porque sabemos que sem ele nada podemos fazer. Pastor, eu quero a alegria do Senhor. Dependa dele. Porque aqui abre para nós uma porta gigantesca de compreensão. Porque quando eu não dependo, eu me perturbo. Quando eu não dependo, quando eu não reconheço essa dependência, eu me apavoro. A ansiedade invade meu coração. Eu fico preocupado com amanhã. Eu fico ansioso, eu fico preocupado, eu fico desesperado. Porque eu não dependo. E aí, irmãos, quando isso acontece, a alegria vai embora. Mas quando eu dependo dele, quando eu confio nele, fazendo a minha parte, depender, irmãos, não é armar uma rede, botar um suquinho de laranja, ligar um sonzinho e ficar tacando o pé na parede, se balançando, esperando que as coisas resolvam, não. É bom, é maravilhoso, não resta dúvida. Mas deixa para fazer isso no domingo, no feriado. Enquanto isso, vai dando o teu melhor naquilo que você sabe fazer. E continua dependendo, porque no tempo certo, ele vai abrir a porta para a sua vida. Por isso, irmão, que Jesus disse: não mandeis ansiosos por coisa alguma. Jesus não deu uma lista do que você deveria ou não ficar ansioso. Não, ele disse: por coisa alguma. Nada pode tirar a nossa paz. Não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Nem por que haver de comer, nem por que haver de vestir. Jesus pega dois elementos básicos da vida: a comida e a vestir. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Se eu tiver essas duas coisas aqui, eu vivo em paz. Você precisa mais do que isso para ver? A dependência do que vier depois, o que vier depois disso, é bônus de Deus, é bênção de Deus, é plus de Deus na nossa vida. É porque nós colocamos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas foram acrescentadas na nossa vida. Levantamos as nossas mãos aos céus, adoramos a Ele por tudo, mas eu dependo dEle. Amanhã você pode receber uma notícia que você foi demitido, e aí? Você pode receber um diagnóstico perigoso para a sua vida, e aí? Quando a gente depende do Senhor, irmão, a alegria do Senhor se estabelece na nossa vida. Nós precisamos olhar a vida com outro olhar, com outro olhar. Em quinto lugar, Jesus se refere a ser conduzido pelas Escrituras. Se permanecerdes em mim, versículo de número 7, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Aqui há um engano de interpretação por muitas pessoas. As pessoas acham que o que pedir a Deus vai ser concedido. Ele disse: se permanecerdes em mim, Senhor, estou na tua igreja, estou aqui, estou participando, eu quero que tu me dê o que eu quero. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Não é bem assim. Nós temos que entender que ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. E aí é que está o X da questão. Porque quando a palavra de Deus permanece em nós, não oramos a Deus buscando as nossas próprias coisas. Nós oramos pela palavra. E quando eu oro pela palavra, Deus age e confirma conforme as Escrituras. Pela minha palavra, Ele não tem responsabilidade e não está nem aí para o que eu falo. Mas pela palavra dEle, Ele vela para cumprir. Então, se eu permaneço dEle e a palavra dEle permanece em mim, eu não vou estar pedindo besteira a Deus, irmão. Eu vou pedir aquilo que a palavra me diz que é para pedir. Faz sentido? Para mim faz todo sentido. O crente que vive pela alegria do Senhor, cheio da alegria do Senhor, ele ora pela palavra, ele se alimenta da palavra. Se ela permanece em mim, as palavras do Senhor permanecem em mim, e eu permaneço nele, a alegria dele se estabelece. A alegria dele reina no meu coração. E eu começo a ter uma vida diferente.
E em último lugar, a palavra é obediência. Não tem como ter a alegria do Senhor na sua vida sem obedecer. Tem gente que quer alegria, buscar o Senhor, sentir ali. E a gente precisa fazer aqui um parêntese. A alegria, irmão, não é estar se arrepiando nos cultos, não. Isso é maravilhoso, isso é bom. Não há nenhum problema com relação a isso. Você levantar as mãos, sentir o arrepio, chorar, isso é maravilhoso, você chorar na presença de Deus. Mas a alegria que Jesus está dizendo, que tem que permanecer na nossa vida, que tem que se tornar plena, é algo que vai para além dessas coisas. É o olhar para um Deus que é soberano, é saber que estamos aqui nessa terra, mas Ele tem cuidado de nós. É uma alegria que vai se desenvolvendo e faz uma conexão com a eternidade. O céu se revela para nós e nós conseguimos enxergar a grandeza dEle que se revela na nossa vida. Portanto, todas as avaliações que eu faço é baseado nesse sentimento e nessa experiência que eu tenho com Deus. Por isso, quanto mais eu me aproximo das Escrituras e de Deus, mais essa alegria do céu entra na minha vida. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é um nível muito louco, né? Por isso que a gente não consegue explicar como é que tem pessoas que largam suas carreiras profissionais e vão para a Amazônia evangelizar para os índios, e vão para a África falar do amor de Deus, e as pessoas chamam de loucos, porque há uma alegria no seu coração em cumprir o ID do Senhor. Eles se sentem realizados, sabe por quê? Porque obedeceram ao chamado. Versículo de número 10, e nós vamos concluir agora. Se obedecerdes aos meus mandamentos. A obediência, irmão, ela quebra grilhões, cadeias. Um homem e uma mulher obediente a Deus, um jovem temente ao Senhor, que busca o Espírito Santo, que enche seu coração da presença do Senhor e da palavra de Deus, ele obedece os mandamentos do Senhor. O amor de Deus, a grandeza de Deus e a alegria do Senhor é revelada em seu coração. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque a gente já conversou, você deve ter conversado com alguém que é alimentado pela palavra, que vive obedecendo a palavra do Senhor. Você sente que esse compartilhar é de alguém que tem convicção que essa alegria está dentro dele. Não há dúvida, porque a palavra de Deus, que nos desafia a obedecê-lo, que nos coloca e nos confronta a tomarmos decisões de obediência a Deus, para que a alegria do Senhor se estabeleça nos nossos corações. Versículo de número 10, capítulo 15 de João. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, esse é o versículo de número 10. Ele finaliza no versículo de número 11, que nós começamos lendo, e eu quero concluir aqui também, lendo este versículo. Eu vos tenho dito essas coisas, para quê? Para que a minha alegria permaneça em vós. Então, tudo isso que Jesus explicou para os discípulos, todo esse contexto, até chegar no versículo de número 11, é um passo a passo de Deus, para que a alegria dele permaneça em nós. Não adianta criar nenhum atalho, não adianta pegar nenhum outro caminho, porque aqui saiu da boca do próprio Jesus, explicando para os discípulos, que só havia essa forma da alegria dele permanecer neles. E o versículo de número 11, na parte B, no final, ele vai dizer: e a vossa alegria seja plena. Pastor, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou angustiado. Observe se algum desses passos que Jesus explicou aqui no texto sagrado não tem faltado na sua vida. Se algumas decisões que é necessário ser tomadas para a sua vida se encaixe no padrão de Deus, não no padrão do mundo, nem no seu próprio padrão, mas no padrão que Jesus estabeleceu por discípulos.
eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Curve sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Pai, oramos ao teu nome, bendizemos a ti e reconhecemos que somos dependentes da tua palavra, de ti, de todas as coisas que vêm de ti, Pai. Nos ajuda a viver essa alegria, fortalece o nosso coração, nos enche de esperança para que possamos enxergar pelos teus olhos, Pai. Que a gente não venha criar nenhuma visão humana, mas que a gente tenha um olhar voltado para ti, para as tuas verdades e para a tua palavra. Coloca amor pelas escrituras nos nossos corações, coloca desejo de buscar a tua presença, Pai, para que possamos viver essa alegria plenamente em nossas vidas. É no nome de Cristo que eu oro, amém e amém. Pastor Alex.